produtor de efeitos tem que ser um cara calmo e tem que ter ao mesmo tempo, como eu falei lá no início, né, tem que ter a força de caráter, ou seja, tem que ter o jeitinho também, né, de conversar com o pessoal e conversar o que é importante para a produção, né? Você vai ser essa ponte entre essa galera toda. Então não tem como você deixar de lado uma conversa, porque aquela história, depois a gente resolve isso, né? Não existe depois a gente resolve isso. Você tem que pensar agora para depois tomar uma ação, beleza? Então vamos deixar nesses termos aí. Aí como você começa, né? Isso aqui é uma cadeia de produção. Então você tem toda a galera que começa lá na pré, fazendo. E você vê que já não é pouca gente. Essa galera se estende para a galera que vai estar na filmagem dessa tua produção. Então você vê, né? A gente pulou aqui de uma dezena de pessoas para uma centena de pessoas. Claro que isso também vai variar o tamanho de produção, mas é uma média. Então você tem desde o pessoal que faz lá a locação, departamento de arte, como tem o pessoal que faz publicidade, que vai fazer a parte de ajuda, né, do set do pessoal de filmagem e tudo, transporte, pessoal de pintura de cenário, que o Enzo estava falando aí, né? Então você vê, tá todo mundo unido para resolver um projeto só. Depois vem o pessoal de pós. Aí no pessoal de pós também, você tem toda uma galera envolvida para resolver todos aqueles problemas que ficaram pendentes da tua gravação. Então essa galera também pode se conversar. Eu, de modo geral, como pessoal de efeitos, não vou ter muita conversa com o pessoal de música, de som e por aí vai, mas é importante também você conhecer, ou eles saber, mas eles vão ter que saber o que você está fazendo. Porque você pode não estar atento, e de modo geral a gente não está atento mesmo, ao se o som vai ser muito alto ou vai ser muito baixo. Mas o cara de som, ele tem que saber o que está fazendo, porque ele vai saber, ali vai ter um robô que vai clicar, ou vai ter uma bomba que vai explodir, ou vai ter um carro que eu fiz em CG, e esse carro vai capotar 3, 4 vezes, ou eu tenho um tiro na minha cena, e esse cara vai ter que fazer o som para isso. Beleza? Então você tem que pensar nesse cara, mas não necessariamente você vai estar precisando dele, sacou? Mas tem que pensar que o projeto é um só. Então, se o som estiver ruim, é o teu trabalho também que está ali no projeto, né? E o projeto como um todo acaba ficando ruim. Então, eu gosto muito também de conversar com o pessoal de som e dou muito valor a eles, porque eu sei que é um pessoal que, de modo geral, é menosprezado até no set mesmo. Então, fica a minha voz aí para o pessoal de som. Fechando, então, as pipelines, né? A gente estava aqui na pós, eu estou falando de pós, então vamos falar só de pós agora, que é pensar a pipeline de efeitos. A pipeline de efeitos, ela vem assim, tá vendo? Como eu falei, ela vem lá da pré, eu faço todo o meu planejamento aqui, eu produzo esse projeto e começo a realizar após. O que eu vou realizar após? Eu faço todo um projeto de 3D, animação, motion, efeitos, o que eu tiver que fazer, e vou entregar depois para uma outra galera que vai fazer aqui a cor, que vai fazer a finalização, que vai fazer vai encaixar os sons, vai fazer master, vai fazer um monte de processo ainda para entregar. Então, por isso também é importante essa cadeia que está muito alinhada, e a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? Que não atrasar o processo, porque depois de você, sempre tem alguém, nem que seja aqui um motoboy que vai entregar isso aqui lá na sala de cinema, para poder a galera sentar e assistir. Mas se até o projecionista atrasar o filme, né, está atrasando o processo. Então, como pensa assim, sempre tem alguém depois de você. Beleza? Fechando de novo, né? Fechando mais ainda. Se eu pensar no workflow de criaturas 3D, olha a galera que tem aqui dentro pensando em fazer um personagem que seja. Você vê, aqui não tem nem ainda, né? Tem só no finalzinho aqui a composição. Não tem todo o resto. Mas isso aqui é o pessoal trabalhando, todo mundo junto, para fazer um personagem. Se eu estou pensando na cadeia um pouco mais complexa, eu vou pensar isso aqui, ó. Ah, então eu sou um cara artista, eu tenho uma forma de entrada. Se eu sou um cara mais técnico, eu tenho uma outra forma de entrada. Eu tenho um background de fotografia, eu posso entrar talvez por aqui, ó, fazendo um DIT, porque eu entendo de formatos, eu entendo de imagem digital. Se eu tenho um cara que gosta de arte, eu posso pensar aqui, ó, eu posso entrar talvez fazendo um desenho, fazendo uma maquete, fazendo uma ilustração, um storyboard, por aí vai. Se eu tenho um cara que gosta de gerenciamento de projeto, gosta mais da parte da engenharia ali, né, da mecânica, de como funciona, organizar pessoas, um pouco mais do lado talvez do RH e por aí vai, eu posso pensar também em fazer uma tarefa mais técnica. Então, o legal do cinema é isso, né? Tem espaço para todo mundo e todo mundo vai trabalhar junto. Isso para um live action, né, beleza? Se eu vou pensar em animação, né, que eu também, como eu falei, gosto de fazer animação.
Então, eu também posso pensar numa cadeia talvez um pouco mais humilde, um pouco mais simples, né? Mas pensando aqui numa animação 2D, beleza? Então, aqui não tem muita animação 3D, animação 2D. Então, pensar também nisso. Ó, eu tenho toda uma cadeia de gente que vai trabalhar para fazer esse filme. Aí, software, né? Para quem gosta de software. Eu listei alguns aqui, que são talvez os mais conhecidos, ou que eu tenho mais intimidade. Como eu falei, né? Eu tenho já um caminho longo aí fazendo várias coisas, né? Desde web, design gráfico, 3D, motion e por aí vai. Então eu aprendi a mexer em um monte de software. Então eu tentei marcar aqui em mais escuro os que eu aprendi ao longo do caminho ou os que eu ainda lembro como usar. Então, por exemplo, Blender, eu conheço ele, né? É sensacional, mas eu já não mexo nele talvez desde 2004, 2003. Então eu tirei da lista porque eu falei, cara, não sei mais nada de Blender. Eu sei abrir, fazer uma coisa básica nele e é isso que eu sei. Beleza? Tenho estudado muito Unreal, porque como eu falei, né, Unreal é o caminho hoje em dia bom para isso, porque você tem o real time todo. Mas você tem outros softwares também. Então você tem o Flash, que já morreu também, né, pelo Animate. Você tem software de gerenciamento, que é bom você conhecer, não que você vai usar, mas é bom você conhecer como funciona. Então, assim, tem software específico para cada área. Aí o pessoal sempre pergunta isso, né? Mas qual software eu aprendo? Cara, dá uma olhada em todos, vê o que você tem mais familiaridade, o que você acha que te atrai melhor dentro do que você quer fazer e segue. Entendeu? Vê o tutorial, conversa com alguém que trabalha na área. De modo geral, não tenha medo também de conversar com esse pessoal que está mais experiente. De modo geral, todo mundo que eu conheço é bem receptivo a tirar dúvidas, beleza? Então, não tenha medo disso, não. Empresas e escolas, né? Tem esse gráfico que eu fiz há alguns anos e eu venho cada vez mais evoluindo ele. Então, é uma coisa que não vai parar nunca. Né? Eu comecei há uns 2 anos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, não é o mapa em si. É para você comparar o mercado. Então, se eu olho aqui Brasil como um todo, eu vejo que Rio, São Paulo, óbvio, né, talvez por questões óbvias, mercadológicas, comerciais e tudo, é onde estão a maior parte das produtoras. Então, quando eu olho assim, né, eu falo assim, caraca, Rio, São Paulo tem muita gente, né? Quando no Nordeste, poucas. Por quê? Primeiro, como eu falei, né, o que o pessoal costuma dizer é isso, né? O povo vai onde o dinheiro está. Então, se o dinheiro está aqui, o pessoal vai ficar aqui. Não quer dizer que os criativos não estejam por aqui também. Tem várias empresas por aqui maravilhosas e eu gostaria de ter um mercado mais descentralizado. Tá? O que significa isso? Significa que eu tenho produções diferentes. Eu tenho visões diferentes da mesma ideia. Então eu tenho aqui diversidade, culturas diferentes, tenho produtos mais ricos. E isso também enriquece o mercado como um todo. Beleza? Aí, então vamos olhar isso aqui, né? Eu tenho o Brasil. Então vamos olhar só o Brasil. Quando olha o Brasil, você pode falar assim, né? Caraca, tem muita empresa, né? O Brasil está lotado de empresa e eu vou ter mão de obra pra caramba e faz muita produção. Mas olha o próximo slide e olha, se eu olhar o Brasil comparado com outros mercados mais avançados. Né? Você vê que a gente tem muita pouca empresa. Você vê aqui, né? Eu não consigo ver o continente. Eu não consigo ver o continente de tanta empresa que tem. E é isso, tá? O Brasil, por mais que a gente ache que tem muita empresa, ela tem muito pouco. O Brasil, né, eu poderia arriscar dizer que ele está engatinhando ainda nessa parte de pós-produção. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque a gente tem muito espaço para crescer, a gente ainda importa muito material. Então, como eu falei, eu não quero me demorar muito aqui também, né, falando sobre um tópico só, mas deixar essa pílula aí para você parar e pensar. Escolas, mesma situação, tá? A gente tem muitas escolas nesse eixo aqui, porque também, de novo, é o eixo mais comercial. Não significa que não tenha o pessoal fazendo trabalhos sensacionais por aqui, seja de animação, seja de efeitos. Claro que também isso muda de acordo com o mercado. Então, por exemplo, ó, lá em Manaus, eu tenho uma escolinha lá perdida no meio da Amazônia, né? De certa forma, podemos dizer assim. Isso é o quê? É uma faculdade que se juntou com uma empresa de realidade aumentada e eles conseguiram montar um curso lá dentro. Então, é um curso focado no que vai atender aquele setor ali dentro. Então, como eu falei, tá? Se eu tenho setores mais variados ao longo dos estados, eu vou ter, então, escolas que vão começar a pensar nesse mercado. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, uma pílula que eu vou deixar aqui também, que para quem é de escola e para quem é de empresa, pensar nessa ajuda mútua. Eu sempre falo isso. Né? Não tem como ter uma escola sem uma empresa.
e a empresa também não vai ter ser uma escola. Tá? Então, se você não formar as pessoas, você não vai ter com quem você trabalhar. Se você não ajudar essas pessoas, você não vai ter uma empresa para depois entregar material, beleza? Então, vamos chegando aqui nos finalmente. Workflow. O workflow de pós, a gente pensa nesse ponto aqui. Mas a pós em si, né, a parte mecânica dela, podemos dizer assim, ela inclui 50% visual, 50% áudio. E é nisso que a gente tem que pensar também. Né? Então, como eu falei, eu sempre valorizo muito o pessoal de pós-produção, então, e o pessoal de áudio. Então, eu tenho que pensar aqui, né, 50-50. E a gente vai pensar nesse ponto aqui também. Mas pensar no cara do DIT. Então, esse cara do DIT aqui, quando você vai falar de workflow, esse cara aqui que vai ter que te entregar tudo para você. Então, esse cara que vai estar lá no set vai ser teu braço direito. Esse cara aqui é o cara que vai fazer as anotações, que vai te entregar mídia, vai fazer check-up de tudo e vai também conversar com o pessoal. Então, se eu estou de DIT no set, eu tento, e como eu tenho essa experiência de supervisão de pós também, eu tento fazer um pouco dos dois papéis. Eu fico de olho no câmera e falo assim, cara, esse cara não fez uma checagem de distorção de grid, então esse cara pode prejudicar lá após. Então eu chamo o diretor, ou chamo o diretor de fotografia e falo assim, cara, só, esse grading aqui pode não ficar tão interessante. Olha os teus scopes, como é que estão, entendeu? Então vamos dar uma olhada nisso aí. Então eu tento fazer um papel duplo ali dentro, mas claro que o ideal é ter alguém pensando exclusivamente nisso. Aí o workflow, né? Como eu falei, queria gerar a polêmica. Então isso aqui é um workflow genérico também, que a gente começa lá na pré, faz a minha gravação, mando para a minha edição. Quando a edição está lá quase terminando, né, digamos assim, eu começo a fazer os efeitos, começo a botar áudio. Aí, no finalzinho aqui do processo, começo a fazer meu grading para entregar tudo isso para poder fazer o meu delivery final. Mas, como eu falei, se eu começo a pensar nisso lá na pré, eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Eu coloco um pouquinho da pós na pré. Também não vou dizer que é exatamente essa métrica, né, de tempo, ou que seria de custo também, mas a minha ideia é essa. Quando eu puxo um pouquinho disso aqui para a minha produção aqui, ou para pré, eu consigo otimizar o processo e olha a diferença entre um e outro, tá vendo? Ó? Eu vou salvar em tempo. Né? E todo mundo já viu a equação aí de Newton, né? Ou de Einstein, né? Tempo é dinheiro. Então, é isso aqui. Se eu consigo pensar um pouco mais, ou visualizar esse meu resultado durante a minha filmagem, que pode ser o meu cara de DIT me ajudando, pode ser o meu supervisor de pós, o meu coordenador de pós, que entenda do processo, ajudando isso aqui tudo, esse cara vai poder salvar depois aqui bastante tempo na minha produção depois. E salvando tempo ou, né, melhorando a qualidade do resultado final. Resolver processo também, o workflow, é começar lá no início também, né? Ou então quando eu estou começando a entregar meus assets. Então eu pedi aqui uns anos atrás, né, para o Felipe uma ajudinha, ele me mandou aqui umas pastinhas que ele tinha criado lá na Macaco Gordo, lá na Bahia. Então eu falei, cara, é isso aqui, tá vendo? Não pode ficar melhor do que isso. Se eu organizo os meus footages, seja na timeline, seja no meu desktop, né, ou no meu storage, onde seja, isso aqui já é uma mão na roda absurda. Da pré-produção, né, lá na filmagem também. Se o meu diretor de fotografia, se o meu assistente de câmera, quem seja, entregar uma planilha dessa aqui, para mim também é lindo. Tá? Pode não ser perfeita, que seja, mas é melhor do que nada. Então, se eu vou fazer pós-produção numa cena, isso aqui é de um filme que eu entreguei também no mês passado, e eu tenho que fazer câmera tracks absurdos, né? Porque a câmera nova em 360, e tem gente na frente, e tem distorção de lente, tem um monte de coisa. Qualquer informação que ele me entregue sobre a câmera me ajuda. Eu posso não estar fazendo grading nela, mas talvez saber a temperatura de cor e o shutter dela, ou quantos filmes de segundo seja, ou até o tipo de lente que ele usou, para mim já é uma mão na roda. Então já me ajuda bastante. Informação extra. Se eu estou fazendo uma animação aqui, ele me mostra o que eu tenho que apagar exatamente na cena, isso já me ajuda, por mais óbvio que seja. Então, quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser. Então, eu vou reforçar isso demais. Né? Quanto mais informação eu tiver, melhor para todo mundo. Aí eu tenho planilhazinhas que eu costumo usar e divulgar também por aí, que também vão te ajudar a dar essas informações e organizar, né? É como fazer um checklist. É complicado eu estar no set, tem que pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho uma planilhazinha na minha frente, se eu tenho um checklist, isso me ajuda bastante também a entregar um bom resultado.
Aí, pensando depois também no pessoal de pós, né? Pensar nos formatos, codecs lá no início. Não adianta eu começar a pensar em codec quando eu for começar a entregar isso para pós. Eu tenho que saber o que eu estou gravando, e o pessoal de coordenação de pós, o pessoal de produção, o pessoal de câmera, tem que entender muito bem disso aqui. Né? Câmera não é só fotografia, infelizmente. Né? Eu tenho que entender muito bem os codecs que eu estou usando, e os formatos, e resolução, e por aí vai, esses nomezinhos todos aqui em cima, para saber o que eu vou entregar na minha pós, para eles conseguirem depois entregar um resultado melhor. Né? Aí que a parte de finalização toda, que vai falar dos manuais, né? Vai falar sobre imagens e processos, vai falar sobre esses guias todos, que eu gosto também muito de falar sobre isso, né? E gerar esses manuaizinhos também, contando uma historinha, né, de como você vai fazer aquele delivery otimizado. Então, o pessoal de finalização, o pessoal que vai fazer QC, também gosta muito de ouvir sobre isso. E como eu falei, né, pensar também que na hora que você fizer uma imagem dessa aqui, vai me dar muito mais trabalho de resolver o problema final do que me entregar uma imagem limpa. Então, até aquela cruzinha que eu vou botar no meu cenário aqui para fazer o meu marcador, né, para fazer o tracking e tudo, isso influencia. De como está o vinco, né, no meu chroma key, isso influencia. Então, assim, um trabalho que eu poderia demorar um dia, eu vou demorar uma semana. Então, ficar atento. Pensar, antigamente, né, para quem veio aí do VHS, né, do Betacam e tudo isso, a gente tinha perda de geração. Quando o arquivo virou digital, tu não pensa, não, o arquivo é um arquivo, né? É exportar um H264, um GNX e está tudo lindo. Mas arquivo também perde geração. Então, além de pensar em vetores, né, ou bitmaps, que é pensar na resolução clássica lá que todo mundo no colégio aprende sobre isso, é pensar nas compressões que eu tenho na minha imagem. Então, pensar compressão espacial, pensar em bitdepth, pensar no subsampling, né, das minhas cores, vai influenciar não só no pessoal de efeitos, como vai influenciar no pessoal de correção de cor também. Né? Então, para quem gosta disso aí também, falar sobre. Depois a gente pode conversar mais a fundo sobre isso para quem quiser. Pensar nos formatos de cor que eu vou entregar isso aqui. Então, todo mundo agora fala em ACES, muita gente não entende sobre o que isso significa. Então, eu falo, pesquisa sobre ACES e vamos implantar ACES na cadeia de produtiva. Tá? Não dá para ficar mais pensando só em 709, 2020, 2021 e RGB e P3. Tá? Esse mundo é passado já. Então, também log raw, né, para quem não sabe o que é raw, pesquisa sobre ele. Tá? Raw não é codec, então fica aí também o pensamento. Mix de áudio, como eu falei, né, eu tenho uma paixão por áudio especial, principalmente por composição sonora, então sempre vou falar de áudio. Pensar no pessoal de áudio, e o que eles estão fazendo por você também, na captação de tudo isso. O pessoal de finalização, o pessoal de produção, né, de coordenação de pós. Pensar nesses escopos também de áudio, e o que isso influencia nos teus streamings da vida e na tua sala de cinema. Pensar nos efeitos, né, no que isso também gera. Esse vídeo é sensacional, depois pesquisa sobre ele também. Pensar na parte de motion graphics dentro do cinema, então isso também pode ser acessado por todo mundo também, e pensar não só na estética do motion em si, como ele ajuda na produção de visual, mas também pensar em como eles podem, e a diferença, né, entre o pessoal de efeitos e o pessoal de motion e o pessoal de finalização. Você, como finalizador, pode até fazer motion, mas você não é necessariamente um cara de motion graphics. Então, pensar também nessas questões todas. E na sequência como um todo, né? Resolução, frame rate, aspecto, aí mais para o pessoal de finalização em si. Pensar nas legendas de créditos, pensar não só no pessoal que vai fazer a tradução, eu também tenho tido muita sorte de trabalhar com legenda, no sentido que eu tenho uma aproximação muito boa com os diretores, e eu tenho tido, né, a liberdade de editar a legenda. Então, o pessoal da empresa de tradução me manda a legenda, e eu tenho a liberdade de falar assim, essa legenda não cabe no espaço de leitura, ou então essa tradução aqui no contexto dela não está tão boa, e vamos alterar. E tenho isso todas aprovadas, ou então sentar com a pessoa que fez a legenda do meu lado e discutir com ela o contexto, né, daquela tradução ali, porque às vezes a pessoa é nativa daquele idioma, mas o filme é nacional e ela não entende o que significa muito bem um quebra-queixo, por exemplo, né, que é um doce tradicional, mas muito regional talvez,
ou entender a diferença entre uma bergamota e uma tangerina, né? Às vezes, para o gringo, ele pode entender como uma diferença que para a gente não entende, né? Então, são muitas questões regionais que a gente tem que estudar. Mas também pensando também na inclusão dessa galera toda, né? Então, se eu tenho legendas e créditos, pensar em closed caption. Eu fiz também agora há pouco um teaser para um projeto de inclusão de pessoas com deficiência mental e na legenda não vinha pensando sobre inclusão, né? Por mais incrível que pareça. Então, eu tive essa liberdade de falar, olha, se você está pensando em inclusão, tudo bem, são pessoas com deficiência mental e elas podem ler. Mas e se tiver alguém com deficiência auditiva vendo esse teu vídeo? Então, eu fiz questão de pesquisar as músicas que eles estavam usando e botar na legenda dizendo qual era a música que estava tocando e quem era o autor. Porque essa pessoa, eu sei que, pelo que eu já estudei na vida, essa pessoa consegue botar a mão em cima de uma caixa de som e ter a sensação daquela música ali. E alguém depois usando Libras ou o que seja, explicar para ela aquela sensação que aquela música quer passar. Entendeu? E ela também, se puder, né, se for uma música com letra, ler a letra daquela música. Então ela tem um contexto que a gente tem como um todo, ela vai ter um fragmentado, mas ela tem o direito de ter essa mensagem também. Então eu penso nisso o tempo todo quando eu faço legenda. E quando a gente faz crédito, né, crédito é uma coisa também abstrata, né? Eu posso fazer um crédito 3D, 2D, posso fazer um crédito misturando ilustração, misturando animação, um crédito clássico. Então também são muitas variações. Então tem que fazer teste, não tem como. Uma coisa que eu gosto de fazer também, que eu já fiz isso há vários anos, com um editor que eu gostava de trabalhar também, que foi sentar, às vezes, um dia na produtora, e a gente fala assim, vamos pegar um trecho aqui de 1 minuto, exportar em vários codecs diferentes, e vamos ver a cor como ele altera, a qualidade como ele altera, o tamanho como ele altera. São três aspectos simples que você pode pesquisar, né? E como eu falei, aquilo que eu falei lá no início também, pesquisa e desenvolvimento. Então eu vou entender que se eu faço no formato X, eu posso mandar para aquele streamer. Se eu vou fazer no formato Y, vai ficar bom no YouTube. Nesse aqui não funciona para televisão aberta. Então a ideia sempre é essa, entendeu? Eu entender a mídia que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma mídia e tenho carinho por ela, eu quero deixar aqui bem claro que você tem que estudar sobre isso. E pensar também nos formatos que você vai entregar, né? Hoje em dia a gente tem o IMF, que eu acho sensacional, que é como se fosse um DVD, só que é para sair em alta qualidade. Então você pode embutir XML, metadados, legenda, áudio de vários formatos, cortes diferentes. Então se você é produtor e se você é finalizador e não conhece o IMF, corre atrás de aprender sobre isso aí. QC, né, controle de qualidade, como eu falei também, né? Pensar em quem está fazendo isso aqui, o cara que tem que ter um olho muito bom. Antigamente, quando a gente fazia QC em Betacam, né, a gente costumava olhar até drop frame. Hoje em dia a gente já não pensa tanto nisso, né? A gente pensa mais só em olhar a qualidade estética do vídeo em si, se a legenda ficou bonitinha, se a cor está ok, se não tem nenhum flicker ou fragmentação por causa do codec, por aí vai. Né, se o efeito for correto também, né, não esquecer uma cena lá com fundo verde, por aí vai. Então, pensar nisso o tempo todo. Então, o Francisco, né, perguntou se existe demanda de produção virtual, né, no Brasil. Então, eu vejo muito motion capture, né, por aqui. Então, tem tido uma demanda, né, um crescimento também de empresas de motion capture. A gente tem em São Paulo talvez umas 2 ou 3, até onde eu saiba, né? No Rio, que eu não me lembro de nenhuma, mas é um processo que é relativamente simples e dá para fazer num espaço pequeno, mas de produção complexa mesmo, eu não tenho visto grandes coisas não. A gente tem coisas específicas, pontuais, mas nada que seja muito grande não, que eu me lembre assim de focar. Foi a Marcela Albert que perguntou isso aqui. Então são muitos softwares, eu não conheço todos, mas como eu falei, é questão de investigar todos eles, cada dia a gente descobre um, cada dia é lançado um software novo. Então é mais do que você estudar o que todo mundo está usando, né? Claro que é importante você conhecer o que as empresas mais usam, porque você vai ter que trabalhar com eles provavelmente, mas num processo mais indie é você estudar o que te dá mais afinidade, né? Então tentar entender o processo, e também tem isso, né? Entender mais o processo do que a ferramenta em si, porque como eu falei, se você sabe fazer comp, que é o que eu faço hoje, né?
você sabe fazer em qualquer software. Amanhã tem o Fusion, você está no Fusion. Amanhã tem o Flame, você migra para o Flame. Amanhã tem o software XYZ, você muda. Como muita gente que é antiga e usou lá o Shake da Apple. Do dia para a noite, a Apple falou, cara, só, não tem mais Shape, beleza? Um abraço para todo mundo que usou, obrigado e até a próxima. E todo mundo tem que correr para outro software, entendeu? Então é isso. Ou então o caso de o pessoal trabalha no Brasil usa muito da Max ainda. Aí o cara migrou para o Canadá porque apareceu uma oportunidade sensacional lá e foi contratado. Aí no dia seguinte o cara tem que mudar para o Maia. Tem exemplos disso, entendeu? Porque lá é uma indústria maior com Maia. Então você vê, se você sabe modelar, você sabe modelar. Se você sabe animar, você tem que saber animar. Migrar para o software é uma questão de você pegar a ferramenta ali, é que nem mudar entre uma chave Fenda e uma chave Philips, entendeu? É entender como aquilo ali funciona. E questão de uma semana, um mês, 3 meses, você vai estar proficiente já nessa ferramenta nova. Pois é, a Marcela falou aqui, né, de ferramentas específicas para pós, né? Então, de gerenciamento de pós, você tem os F-Tracks da vida, tem Shotgun, entendeu? Então, elas são especializadas em pós-produção. Eu, por exemplo, quando faço filmes menores, assim, até 100 shots, o Google Docs me serve perfeitamente bem, entendeu? Então, eu tenho planilhas, uma planilha que eu fiz aqui, hoje eu até comercializo ela por um preço ridículo, né, só para não dizer que é de graça, mas é uma planilha que é toda automatizada, ela tem status. Então, assim, eu peguei tudo que eu aprendi com F-Track e Shotgun e implementei nela, sem programação absurdas, entendeu? Sem complexidades, e os produtores usam junto comigo, eles conseguem ver os status, conseguem fazer comentário. Se eu quiser botar os artistas lá dentro para acompanhar comigo, eles podem fazer. Então, como eu falei, você pode pagar por um software que vai te custar um pouco mais caro, ou você pode desenvolver suas próprias ferramentas. Carreira de Match Painter. Cara, eu espero que cresça muito. O João Ramos perguntou isso aqui, né? Se a carreira de Match Painter tá rolando. Eu acho que tem muito caminho para crescer. Até porque o pessoal de pandemia agora descobriu isso, né? Que não dá para fazer live action o tempo todo. Então, eu tenho feito uma advocacia agora muito grande, que é o pessoal pensar em fazer animação no Brasil. Então, a gente tem estúdios que fazem animação tradicional, a gente não tem praticamente nenhuma produção que seja CG. Né? A gente teve lá o filme pré-histórico de CG, né, pelos Trapalhões, né, o Turma da Mônica fazia algumas coisas que envolvia CG lá dentro também, animação 2D, mas a gente não tem essa tradição, então a gente tem que começar a criar essa tradição também de criar longas live action aqui dentro. Aí vem a pergunta do Bruno, né, que perguntou de misturar live action com animação. Eu amo isso, né, essa estética que tem de live action com animação, dá para fazer muito isso. E eu acho triste, né, mas vai sair o Space Jam 2, que eu acho um pouco tosco, mas tudo é como você trabalha, né, a estética do filme, e nada importa de você fazer. Tem comerciais sendo feitos nessa técnica também, que é um pouco mais prática, mas, como eu falei, o mercado tem que crescer muito, e também o ensino, né, tem que estar mais qualificado e crescer muito mais para você conseguir dar conta dessa demanda que você vai gerar. E claro também, né, os players todos, né, a indústria de TV, os streamers todos, têm que dar acesso para poder essa produção ser escoada. Não adianta você ter só um festival de animação ou dois e botar a produção lá dentro. Né? Isso não dá retorno para ninguém, de certa forma, claro. Mas se você tem o Netflix lá, que 1 ano ou 2 atrás criou um setor inteiro, né, uma divisão inteira só de animação, é porque ela sabe que aquilo dá retorno. Né? São empresas que não brincam com dinheiro. Tá? Então, só falta agora todo mundo começar a produzir. Então, se você tem essa vontade, entendeu? Se você é roteirista, está aí também, ou se você tem um grupo de amigos e quer fazer uma animação, pensa nisso. Tá? E também vou te dizer, muitos dos filmes que se você for pesquisar, você vai ver isso. Muitos dos filmes que hoje são live actions, ou até franquias, vieram de curta-metragens. Então, assim, eu não tenho como fazer um live action que vai custar 100 milhões, não sei o quê, que vai demorar 3 anos de produção. Faz um curta, que você vai filmar ali, talvez, em 2 dias no final de semana, vai talvez gastar 1 mês com umas 2, 3 pessoas fazendo, e aquilo ali pode virar um piloto, que você pode depois vender aquilo ali. Aí pesquisa, claro, como fazer um pitch audiovisual, né? O pessoal do ICAB pode ajudar bastante nesse processo também. E você deslancha daí. Mas o Bruno perguntou sobre motion graphics e como fazer HUDs, né, GUI, né, que são interfaces. É uma tarefa tão específica do motion que é mais fácil você aprender motion como um todo e depois procurar na internet e fazer testes mesmo, entendeu? De criar UI.
porque isso é tão é um fragmento pequeno dentro do motion graphics, entendeu? Então dificilmente vai ter um curso para isso. Talvez você consiga no Brasil, juro que eu não lembro. Eu sei que acho que no Canadá tem uma faculdade que tem um curso livre talvez disso. Mas aquela coisa, vale a pena você ir para o Canadá para fazer um curso só disso, entendeu? Se dá para talvez estudar sozinho. Então, como eu falei, o importante é aprender a estética, entendeu? Depois você vai pensar nesse ferramental e o que você quer fazer com aquela estética que você aprendeu. Porque fazer HUD, né, GUI, FUI, tudo isso, é, nada mais do que um concept, né? É um conceito gráfico, é uma ilustração que você vai aplicar depois numa cena animada. O Felipe faz a pergunta clássica, né? O Felipe Lousado pergunta da profissionalização, pegadinha essa, da animação e sobre ser generalista ou especialista. O brasileiro é generalista, né? Você vê a minha formação aí, né? Eu frito ovo e danço bambolê ao mesmo tempo. Então, assim, a gente cresce assim, né? O brasileiro é isso, o brasileiro faz de tudo. Você fala para o cara lançar um foguete, ele está lançando um foguete amanhã. E a gente se vira muito bem em todas as áreas, e é por isso que a gente é valorizado também muito no exterior, né? E tem esse problema da gente acabar saindo daqui. Então, assim, é legal você ter uma especialidade, ou seja, um foco principal. Mas quanto mais você aprender dessas áreas correlatas que vão estar auxiliando o teu setor ali, eu acho que é melhor para você também, tá? Como profissional. Acúmulo de funções sempre vai ter, entendeu? E acho que é um pouco do mercado, né? De você talvez profissionalizar mais todo o mercado como um todo, não só os profissionais, mas como os gerentes e as empresas em si, e também de você também conseguir estabelecer limites, né? Eu sei que pode ser sacrificante, você pode talvez um dia tomar um tombo que você não esperava, mas um pouco de tudo, né? Obrigado a todos pelos comentários, pelas perguntas que vocês fizeram. É uma pena a gente não poder ficar aqui, né, até às 10 da noite e responder todo mundo, mas e é isso. Aí eu deixei um e-mail também, né? Quem quiser manda um e-mail ou me procura no LinkedIn lá. Eu estou em redes sociais, né? A pessoa me conhece, estou no WhatsApp. Então dá um grito que a gente se conversa. E a militância da pós é isso aí. Entendeu? Vamos falar de pós-produção.